estudantes da Univesp. Hoje nós vamos continuar o estudo da reatividade de compostos orgânicos insaturados com um tipo especial de compostos orgânicos que são os compostos aromáticos. Então a primeira pergunta é o que caracteriza esses compostos aromáticos? Compostos aromáticos são compostos que têm um anel aromático e esses compostos que têm um anel aromático podem ser representados de diferentes maneiras. Vejam, esse é um tipo de modelo e esse tipo de modelo, esse tipo de modelo representa os raios ocupados pelos diferentes átomos ou grupos de átomos que estão sendo representados. Aqui em preto é o carbono, e em azul, piscina, são os hidrogênios. Então, esses são os tamanhos relativos dos átomos, dos elementos carbono e hidrogênio. É claro que essas cores são cores fictícias. O carbono não é preto e o hidrogênio não é azul piscina. É simplesmente para diferenciar um átomo do outro. Os átomos não têm cor. Esse modelo que está na minha mão é semelhante a esse que está sendo mostrado aqui. Então, esse modelo é um modelo que permite a vocês ver em 3 dimensões o que está sendo mostrado na tela em 2 dimensões, tentando mimetizar as 3 dimensões. Então, reparem, o que está representado nesse modelo é o seguinte: são duplas ligações alternadas com simples ligações, e o que é interessante observar aqui é que todos os carbonos estão num plano, enquanto os hidrogênios também se ligam nesse plano, e a nuvem de elétrons π, que caracteriza essas duplas ligações, estaria acima e abaixo desse plano que caracteriza o anel aromático. Então, é isso que está sendo representado neste modelo. É um modelo semelhante ao que está na minha mão. E, finalmente, o que está mostrado abaixo é um composto aromático mais complexo. O anel aromático é esse. Reparem que sempre que há o anel aromático, a gente tem uma região plana na molécula. O que vocês devem ler nessa semana é esse capítulo, capítulo 8, aromaticidade, página 186, para conseguir compreender melhor esses assuntos. O que eu vou querer comparar agora, exatamente porque eu estava falando de compostos insaturados, e para retomar os compostos insaturados que vocês já viram em aulas anteriores, é então a reatividade desses compostos insaturados. Como vocês devem lembrar, existem dienos e os dienos podem estar num equilíbrio. Tem essa forma, que é a forma trans. Reparem que uma dupla ligação está em posição trans em relação a outra dupla ligação, e aqui nesse equilíbrio, que é um equilíbrio conformacional, simplesmente é girar um carbono em relação ao outro em torno dessa ligação simples, você atinge essa conformação, e essa conformação é a chamada conformação S-cis. Isso que nós tínhamos visto já na aula anterior. Então, isso é um equilíbrio. Na temperatura ambiente existem esses 2 confômeros desse dieno. Esse é o 1, 2, 3, 4, 5, é o pentadieno. Ele está reagindo com bromo, com HBr. Quando ele reage com o bromo ou com HBr, pode haver 2 tipos de adição, 1,2 e 1,4. 1,2 seria adição nessa posição, 1,2. É isso que quer dizer 1,2. E 1,4 é quando a adição é 1 e depois no carbono 4. Então, essas são as 2 possíveis adições num sistema que é um dieno. Tanto o S-cis como o S-trans vão dar adição 1, 2 e 1, 4. Você também pode reduzir o dieno obtendo o alcano correspondente, ou pode sofrer, quando está nessa conformação, uma reação de Diels-Alder
que é reação, este é o dieno, este é o chamado dienófilo, que é amigo do dieno, e se forma um anel de 6. Veja, aqui eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos ligam nessa posição e nessa posição. Então, aqui os 2 carbonos. Então, fechou um anel de 6, que é o que vocês estão vendo aqui. Ao fazer isso, a posição dessas duplas muda para cá. Eu não vou discutir o mecanismo dessa reação agora. Isso vai ser foco da aula 7, da semana 7. Reparem que também os dienos podem ser cíclicos. Os dienos cíclicos sofrem o mesmo tipo de reação. Reparem que esse dieno cíclico, ao reagir com o dienófilo na reação de Diels-Alder, forma agora esse tipo de composto. Aqui eu tinha um composto linear reagindo com composto linear, 2 compostos lineares formam um ciclo. Um ciclo com um linear forma um biciclo. Então, se vocês contarem, vocês veem o anel de 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o anel de 6 que se formou ao reagir esse dieno com este dienófilo. Então, agora o que nós vamos ver é a reação de bromo. Bromo é um composto colorido. A cor está mostrada bem aproximadamente aqui nessa figura. E nós vamos reagir esses tubos contendo bromo. Bromo é um líquido à temperatura ambiente, é um líquido de pressão de vapor alta, então todo o tubo está preenchido com vapor de bromo. E vão ser gotejados nesse líquido 3 diferentes compostos, um não saturado, que é o ciclohexeno. Então, bromo reagindo com ciclohexano, com ciclohexeno e com benzeno. O que você quer comparar aí? Você quer comparar a reatividade de um composto saturado com um composto insaturado e com o próprio benzeno. O benzeno tem, pela fórmula estrutural dele, tem insaturações, 3 insaturações. Então, seria de se imaginar que ele reagisse semelhantemente ao ciclohexeno, que também tem insaturação. O que acontece na hora que se faz a reação é que se observa que o ciclohexeno desbota a solução de bromo, enquanto o ciclohexano e o benzeno não. Em síntese, o benzeno tem uma reatividade semelhante perante o bromo à do composto saturado e não ao do composto insaturado, como seria de se esperar. Esse descoloramento da solução de bromo se deve ao fato do bromo adicionar a dupla, como vocês já viram. Quando o bromo adiciona a dupla, ele deixa de ser bromo e aí perde a cor. E aqui, nesse outro caso, o bromo permanece como bromo, quer dizer que não reagiu. Mostra, então, que tanto o ciclohexano como o benzeno não reagiram com o bromo. Isso é muito surpreendente. A pergunta, então, é o que se observou na reação desses 3 compostos com bromo? Eu já fiz o resumo para vocês. A reatividade do benzeno foi surpreendentemente parecida com a do composto saturado e não com a do composto insaturado, que seria supostamente mais semelhante a ele. Portanto, o comportamento do benzeno é inesperado. Também é inesperado o comportamento do benzeno frente às reações de redução. Então, o que este gráfico está mostrando é o seguinte. Aqui é a energia potencial do ciclohexano. Ciclohexano significa que eu estou reduzindo cada um desses compostos até o composto totalmente saturado, que é o ciclohexano.
Claro que o ciclo Kizano tem energia potencial. O composto que é totalmente saturado, ele tem uma energia potencial menor do que o composto insaturado. Ou seja, o composto insaturado é mais energético, mais reativo do que o composto saturado. Então, é isso que esse gráfico de energia potencial está mostrando. No eixo Y, nós temos energia, no eixo X, nós temos um nível de energia de referência que é do ciclo Kizano. Então, o que está sendo mostrado aqui é que quando o ciclo hexeno é reduzido a ciclo hexano, a energia liberada é menos 28,6 kcal por mol. Quando duas ligações conjugadas são reduzidas, nós temos a liberação de 55,4 kcal por mol. E se fossem 3 ligações, a gente imaginaria então 82,2 kcal por mol. Isso seria então o que se esperaria deste composto hipotético aqui com 3 ligações. Entretanto, quando o benzeno é reduzido, ao invés de ser liberada essa quantidade de energia aqui, 82,2 kcal por mol, é liberada apenas 49,3 kcal por mol. Ou seja, ele é mais estável. Ao invés de estar nesse nível de energia, ele está nesse nível de energia que é inesperado. Ele é 32,9 kcal por mol, mais estável do que seria de se imaginar. Então, a questão agora é propor um modelo que explique isso. E o modelo que foi proposto é o de deslocalização da nuvem eletrônica do benzeno. Então, a percepção desse conceito de aromaticidade se deu através de dados experimentais como entalpia de hidrogenação e reatividade. E essa estabilidade em comum foi associada a sistemas cíclicos totalmente conjugados. O que são os sistemas cíclicos totalmente conjugados? Bom, a primeira coisa, tem uma história que Kekulé percebeu que os compostos aromáticos deveriam ser cíclicos. Ele propôs uma estrutura semelhante a essa, historicamente, e o que está contado nessa história, que aparece nesse livro que está citado, Serendipicidade, existe tradução desse livro para o português. Serendipicidade quer dizer descoberta acidental, e resumindo a ideia do que está escrito aí, diz o seguinte, que Kekulé dormitou em frente ao fogo, e ao dormitar em frente ao fogo, ele, que estava tentando imaginar uma estrutura para o benzeno, enxerga um sistema como uma cobra mordendo o próprio rabo. Então, isso é uma lenda da química. Essa cobra mordendo o próprio rabo é Ouroboros. Então, por isso que muitas vezes aparecem referências na química ao Ouroboros. Ouroboros foi, vamos dizer assim, a inspiração para a proposição do sistema aromático conjugado. Aqui foi a proposição de Kekulé. Kekulé propõe, então, as duplas alternadas, sendo que as duplas poderiam estar numa posição ou em outra posição. Ele pensou primeiro num equilíbrio e, posteriormente, se percebeu que não era um equilíbrio. Então, apareceu a teoria da ressonância. A ressonância diz que você pode movimentar elétrons π. Então, o que se movimenta são elétrons π, e as estruturas de ressonância são estruturas quiméricas. Então, da mesma maneira como a gente pode imaginar que da mistura do unicórnio com o dragão vai surgir um animal que realmente existe como o rinoceronte, das estruturas quiméricas, que são, ou imaginárias, que são as estruturas de ressonância, se consegue, pela conjunção, pela soma mental delas, explicar as propriedades da molécula que explicariam, então, as propriedades da substância. Então, a teoria da ressonância diz basicamente o que eu disse. Maiores detalhes vocês encontram
nesse site para ler com mais calma. E para escrever, então, uma estrutura de ressonância, o que, que a gente faz? A gente faz o seguinte: primeiro, essa flecha de duas pontas não significa equilíbrio, significa a possibilidade de se escrever uma estrutura de ressonância para explicar a estabilidade da espécie. Então, explicando como que se explica que a espécie é mais estável pela possibilidade da escrita de uma estrutura de ressonância, pela possibilidade de deslocalização de carga. Então, o que, que se faz? Se imagina este par de elétrons se movimentando para cá, enquanto este par de elétrons se movimenta para cá. A gente chegaria a essa estrutura de ressonância. Essas estruturas de ressonância seriam obtidas movimentando os elétrons de maneira semelhante. A partir dessa estrutura se obtém essa, sendo que não são estruturas muito interessantes, porque tem separação de cargas. Criaram-se cargas positiva e negativa. Aqui não. Você tinha uma carga negativa e continua com uma carga negativa. Essas duas estruturas são idênticas. Quando a gente tem a possibilidade de escrever duas estruturas de ressonância idênticas, essas estruturas contribuem muito para a estabilização da espécie. Então, reparem que isso aqui é um carboxilato, obtido pela perda de H+ de um ácido carboxílico. É uma espécie, essa espécie é uma base conjugada que é estabilizada por ressonância e é isso que facilita a perda do H+. Essa possibilidade de dispersar a carga negativa entre os dois oxigênios. Muitas vezes se escreve isso por um pontilhado e aqui menos. São exemplos do mesmo tipo. Aqui o híbrido de ressonância escrito. Embaixo vocês estão vendo um outro exemplo. Aqui é o cátion, aqui está o carbono positivo, o par de elétrons vem nessa direção, o cátion, a carga positiva agora está no carbono 3 e aqui mostrando a dispersão de carga positiva. Então, todas as espécies onde eu posso escrever deslocalização de cargas ou deslocalização da dupla ligação, como no caso do ozônio, são espécies estabilizadas. Isso é a mesma ideia que a gente aplica para o caso do benzeno, onde eu posso imaginar que as duplas, que nesse caso aqui, as duas espécies, os dois híbridos que estão escritos não são um equilíbrio, mas seriam híbridos de ressonância que contribuem igualmente para as propriedades da molécula que está aqui representada, que é a molécula do benzeno. Então, posso representar isso como um híbrido de ressonância e posso imaginar a estrutura do benzeno, então, dessa maneira que está mostrada aqui, onde cada um dos carbonos teria hibridização sp2 e os orbitais p seriam perpendiculares a esse plano, como eu já falei no começo. Então, aqui está mostrando que essa ligação sigma é formada pela superposição dos orbitais atômicos híbridos sp2, sp2 de cada carbono, formando o sigma, e a nuvem π está deslocalizada acima e abaixo do anel. Aqui estão representados os orbitais p perpendiculares ao anel do carbono, e esses orbitais p se superpõem. Cada orbital p tem um elétron. É só lembrar do número de elétrons do carbono. O carbono está na família 4A. Então, a distribuição a distribuição eletrônica dele é S2P2. 4 elétrons na camada de valência. S2P2 seria... P2 seria um elétron aqui e os dois elétrons S aqui.
Vejam que assim o carbono não poderia formar 4 ligações covalentes. Para ele formar 4 ligações covalentes, seja uma dupla ou todas sigma, nós precisamos de ter os elétrons distribuídos em 4 orbitais. Essa é a ideia da hibridização. Portanto, o que acontece agora? Eu vou ter que misturar esse orbital S com orbitais P. No caso, eu vou misturar um orbital S com 2 orbitais P, obtendo o orbital sp2. Por quê? Porque eu quero um orbital P puro, que é esse orbital P aqui, que vai ser o orbital envolvido na ligação dupla. Então, eu vou ter 3 orbitais sp2, cada um com um elétron. Então, é um orbital S e 2p. Isso dá 3 orbitais sp2, cada um com elétron, e um orbital p puro com elétron. Então, é isso que está sendo representado. Os 3 orbitais sp2 estão envolvidos. Um orbital sp2 com essa ligação aqui com H, o outro orbital sp2 com essa ligação com carbono, eu estou pensando nesse carbono, e o outro orbital sp2 com a ligação com outro carbono. Perpendicular, o orbital p com um elétron. É assim que se lê essa representação. Os requisitos para a aromaticidade, então, é que o composto seja cíclico, seja planar, que o sistema seja completamente conjugado e que o número de elétrons seja 4n mais 2 elétrons π. Essa é a regra de Hickel. O benzeno, exatamente, o N é 2, é 1. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. No benzeno, nós temos 6 elétrons π.